mina de ferro. E o jovem mestre apenas fingiu vir aqui para treinar depois de todo esse tempo. Achei que ele menosprezava a mineração. O raciocínio do veterano mineiro continuou. É por isso que sempre presto atenção nele. Mas, ele é mais diligente do que eu pensava. Não, ele não é apenas trabalhador, mas também mais entusiasmado que outros mineiros. E sempre cumprir as cotas. Durante a observação, muitos outros mineiros vieram conversar com ele. De acordo com meu amigo que trabalha como criado no castelo, o mestre nunca ordenou que o jovem mestre fosse trabalhar na mina de ferro. Os outros continuaram a fofocar sobre isso. E para a surpresa de Morkan, ele veio aqui voluntariamente? Seu rosto estava sério, e Roman sorriu e perguntou de volta. Uma resposta ideal ou uma resposta realista? Qual você quer ouvir? Ele olhou para Roman. Ambos estão bem? Roman sorriu e abriu a boca. Se sim, então deixe-me dizer a resposta ideal primeiro. Muitas pessoas aqui trabalham em minas de ferro para viver. Em vez de tentar entender as pessoas aqui por meio de dados remotos, ele continuou. Queremos vivenciar a vida cotidiana deles com nossos próprios olhos. Ao ouvir isso, Morkan imediatamente perguntou. Você realmente precisa fazer isso? E Roman respondeu imediatamente. Claro. Seu rosto estava sério. Já que meu nome é Dmitri, então devo fazer isso. Morkan secretamente admirou. Que resposta ideal. Era isso que ele queria ouvir de um governante e figura nobre que todos admiravam. E então Roman imediatamente trouxe à tona uma verdade chocante. A verdadeira razão é que não sou o mestre de Dmitri. Embora Dmitri tenha uma grande fortuna, ela ainda pertence ao meu pai. Falando nisso, seu rosto ficou solene. É por isso que viemos para a mina de ferro. Para encontrar algo que possamos oferecer a Dmitri e encontrar uma razão legítima para pedir a nossa parte. Morkan ouviu isso e imediatamente franziu os lábios, rindo baixinho. Então ele começou a rir. Então é por isso. Para pedir uma parte da propriedade do seu pai, acho que não. Roman ficou um pouco surpreso com essa declaração. Roman quedou um pouco aturdido por l'alegre sonrisa de Morkan. Continuou dizendo-lhe. Pensei que havias venido aqui solo para competir por el trono. Eu senhor Roman construiu seus cimientos em uma mina de hierro, no em uma forja. Junto à mano, indicando que compreendia a importância de la mineria. Morkan ora enxó o pecho com entusiasmo, sonriendo a Roman Dmitri. Responderé todas tus perguntas. Morkan respondió honestamente a mi larga série de perguntas. Recopilé de eu informação surpreendente. O tamanho de la mina de hierro de Dmitri é o mais grande do reino. Não é incorreto dizer que é o mais grande do continente. Especialmente la tierra desconhecida em o borde do reino ao lado de Dmitri. Área infinita. Se é possível desarrolar essa área. Los ativos de Dmitri aumentarão indefinidamente. Morkan se acariciou la barbila y dijo. Em realidade, comparado com o tamanho de los ativos de Dmitri, o resultado do produto não é muito positivo. Apareceram imagens de mineiros trabalhando duro. Las palavras de Morkan continuaram. La velocidade de la mineria se reduz devido a las peligrosas condições de trabalho. À medida que diminui a velocidade de explotação, também diminui a produção. Por supuesto, o proprietário Dmitri ha proporcionado muitas medidas de seguridade. Aún assim, la mineria sigue sendo muito peligrosa. Continuou com voz lena de preocupação. Las montanas do noroeste tienen terremotos constantemente. Como pode uma persona detenerlos? La sentencia foi interrompida por terrível terremoto, aterrorizando a todos os mineiros. Sem excluir a Morkan y Roman. Morkan entrou em pânico e correu hacia la fuente del sonido. Quando se oyó grito, senhor Morkan. Frente a elos apareció a imagem de poço minero Y de uma escalera derrumbada tragicamente. Deus meu, que devemos hacer? Poderia colapsar aún mais, não me da nada todavia. Mientras todos estavam em pânico, uma voz forte se escuchó de Roman. Iré. Ao ouvir esto, Morkan imediatamente se puso pálido y gritou em pânico. Nu, tu eres o jovem maestro maior de la família Dmitri. Aunque sis cavaleiro, bajar ali sigue sendo peligroso. Primeiro temos que confirmar la situação. Roman se girou para mirá-lo, seus olhos oscuros. Então será demasiado tarde, Morkan. Morkan se puso pálido, pero la voz firme de Roman continuou. Te lo dije. Aqueles que tienen o apelido Dmitri devem cumprir com suas responsabilidades. De pai frente ao agujero derrumbado, Roman afirmou com firmeza. Volveré. Prepara-te para vendar. Habiendo terminado de hablar, se precipitou ao agujero. Pouco tempo depois, uma mano se aferrou ao borde do agujero. Todos quedaram surpreendidos ao ver essa cena. Roman subiu lentamente, levando em braços a la persona em apuros. Fuertes ovaciones. O jovem maestro Dmitri ha salvado a la gente. Ao mesmo tempo, gritou em voz alta. Traiga la tablila y venga aqui a hora. Roman começou a tratar la herida de la pierna del minero. Todos permaneceram em silêncio observando-lo mientras vendava cuidadosamente sua herida. Solo Morkan reflexionou. Los primeiros auxílios não são fáceis, pero él lo entendió claramente.
Terminado. Roman se volviu assim a todos y dijo. Terminelo os primeiros auxílios y no level médico. Se necessita medicamentos, nos haremos cargo. Todos dijeron ao unísono. Entendido. Luego se levaram rapidamente a la persona herida. Roman reflexionou y luego habló. Escutem todos. Eu acidente de OES e o destino de la profesión minera. Roman juntou las manos tras la espalda y dijo solenemente. Não importa quão cuidadosamente nos preparemos, todavia não podemos resistir desastres repentinos. El declarou com franqueza. Pero aunque se difícil, todavia habrá caminho. Como alguém com o apelido Dmitri, resolverá os problemas de todos. Roman continuou, com los olhos llenos de determinação. Em qualquer caso, não tomará muito tempo. Ao dia seguinte, o padre de Roman lo lamou a sua habitação. El perguntou preocupado, estás herido? Roman sacudiu a cabeça e respondió, está bem. La resposta casual lo enojou. Em que estavas pensando que te atreviste a ser algo tão perigoso? Incluso se eres espadachim de luz, não puedes defender-te de los desastres solo. Deu suspiro de alívio, pero luego se estrelou contra a mesa, incapaz de controlar sua ira. Tu temerário coragem casi me hizo perder a mi amado hijo. Não lo digo porque sis eu hijo maior de la família Dmitri. Su rostro estava lleno de intenções asesinas, su voz era profunda como trueno. Se fuera outra persona, não lo perdonaria. Que dos personas arriesguem su vida para salvar a una sola es inacceptable. Ante o enojo de su padre, Roman respondeu com calma, solo hice lo que tinha que hacer. Su padre gritou, Romano. Se mantuvo tranquilo y afirmou, aunque vuelva atrás em o tiempo, no cambiaré mi decisión. Hubo um acidente em la mina de hierro. Como membro de la família Dmitri, creo que tomé a decisão correcta. Roman enfatizou cada palavra. Su padre se enojou por la terquedade de su hijo y le ordenou, deja de trabalhar em la mina de hierro. Nunca te pedi que trabalharas ali. Por que elegiste isso? Se trabalharas em la herreria não te habría detenido. Romano respondeu lentamente, padre, trabalhei em la mina de hierro para compreender melhor a la família Dmitri. Dmitri é famoso por suas técnicas de fundição, pero la maioria de la gente depende de las minas de hierro para ganhar-se la vida. Así que, por supuesto, tienes que trabalhar em uma mina de hierro, não em uma herreria. O padre Roman se enojou y perguntou, entonces, que aprendiste ali? Roman respondeu claramente, veo las dificuldades que enfrenta la gente. Se surpreendió, difícil? Roman continuou, sei que te preocupas muito por la seguridade de tus trabalhadores y todos te respeitam. Su padre não estava de acordo, pero la mineria não pode estar isenta de peligros. Los terremotos podem ocorrer em qualquer momento. Y si se derrumba la mina? Repito, esse lugar é muito propenso a derrumbes como o de ayer. Los desastres não se podem evitar ni sequer com uma preparação cuidadosa. Roman respondeu com firmeza, todavia há uma maneira, que é usar o artefacto mágico. Su padre reflexionou, artefactos mágicos, usá-los para garantizar la seguridade de las minas de hierro também é bueno. Pero sabes lo caro que são? Proteger na entrada de la mina de hierro com artefactos seria muito caro. Romano dudou em responder, lo sé, pero é necessário. Ademais, o uso de protectores de aire não sempre está garantizado. Su padre se perguntou, lo sabes pero um asilo haces, queres dizer que necessitas usá-lo de todos modos? Roman continuou exponendo seu ponto de vista. Se instala o artefacto, no solo aumentará a produção de mineral de hierro. Pero tampouco é necessidade de limitar a explotação de minas em desuso, pois isto supõe enorme custo de oportunidade. Apretou los punos, mostrando sua determinação, aunque usar artefactos antigos é muito custoso. Pero se ganamos mais dinheiro que antes, todavia vale a pena. Ademais, organizaremos equipo de trabalhadores de seguridade dedicados a reduzir los riesgos. Luego utilizam as ganancias incrementadas para pagar seus salários. Ao escuchar o análises inteligente y lúcido, o senhor Romero se mostrou sumamente satisfecho y orgulhoso. Lo dijiste tão claramente que seguramente lo habias pensado todo. Quanto devemos invertir entonces? Se não funciona como disses, cuidado. Em el mundo de las artes marciais, donde solo existem los débiles y los fuertes. Ai dos grupos famosos por la recopilação de notícias, Zibanva Y1. Zibanva recopilou a informação através de los mendigos do mundo, escuchando cada história. Ao mundo se apoia em los grupos desfavorecidos y sempre abre seus ouvidos para escuchar las histórias de la gente. Roman cerrou los olhos y pensou, elegir trabalhar em uma mina de hierro em lugar de em uma forja. Captaré todas as notícias do Noreste. Bien, gracias ao dinheiro y la mano de obra de mi padre, estabelecerei o grupo comum em este mundo. Pero eso todavia não é suficiente. Roman volviu ao estúdio para seguir pensando em la estratégia. O Grêmio recopila informação. Também conhecido como Tinoi, não pode limitar-se ao Noreste. Ademais, à medida que se reunia informação de todo o continente, alguém necessitava organizá-la.
Porque los miembros del gremio no tienen la suficiente experiencia para manejar las noticias. Eu arreglista debe ser de la clase alta de Dmitri. Tenía una idea, solo había una persona adequada. Después de la guerra, los soldados escucharam notícias impactantes. Eu vice-capitão de los caballeros Dmitri, Chris, declarou com valentia. A partir de agora te ensinaré a usar uma na Y la esgrima. Este é regalo deu dueno. Practica com toda tua alma Y fuerza. Todos estavam surpreendidos. Não podiam crer que isto fuera real. Era absurdo. Que é esse o movimento humano? É esse um sistema único de uso de maná. Se bem não é esse algo ampliamente devaluado, certamente é esse um tesouro invaluável. Lucas, com uma mirada triste em seus olhos, reconheceu claramente seu valor. Incluso um padre não lhe ensinaria a seu hijo como usar o maná, insistiu. Seguramente solo quiere que deambule por el mercado. Não importa quão leal seja ao senhor Roman. Não basta com dar esse tesouro. Chris anunciou solenemente, este movimento se lama Quanang. Este movimento também se lama Azura. É o nome de um fantasma do campo de batalha de uma tierra lejana. Lucas se quedou em choque e Y não lo podia crer. É essa uma loucura. E a puedo sentir eu maná. Solo han pasado unos dias Y me sentidos se vuelto extremadamente agudos. Incluso senti o suave viento que pasaba. Esta é a técnica de la espada de luz, compilada a partir de 108 formas de luchar contra los enemigos. Um movimento perfeito para aproveitar o poder mental. Chris seguia perguntando-se, lançando maná azul desde seu corpo, que tipo de persona é esse Roman Dmitri? Se eu hubiera sabido que Quanang y Quan Qin estavam tomando o controle de este mundo, incluso com mis familiares lo mantendré em absoluto secreto, Y mais a com los soldados. El felizmente desatou seus movimentos. Esse dia perdi todo mi dinheiro solo para aprender a usar maná. Y suportou a ansiedade, solo para manter feliz a este Lucas. Lucas vino a encontrar-se com seu amo, dizendo viver Y morir com el. Lo siento, pero quero estar contigo maestro. Roman mirou diretamente a Lucas, pensando profundamente Y evaluando-lo. No tiniegues. Ex-mercenário, experimentado, com amplias conexões. Gran capacidade de improvisação, habiendo pasado por muitos cambios de vida. É uma persona muito adequada. Lucas dijo triste Y decepcionado. Se eu tuviera que gestionar la associação de Ojalata, entonces já não estaré ao lado de mi amo. Dijo com toda determinação. Quando la guerra com barco. Reapostado mi vida por ti, maestro, por favor não me alejes. Roman escuchou esto Y se sentiu sumamente complacido. Como lo esperava, todo está em mis pensamentos. Se elogiou a si mesmo Y luego perguntou, que piensas? Por que te ensino a energia de luz Y espada de luz? Lucas se surpreendeu por la pergunta de seu amo, sem saberlo. Roman dijo com voz cálida Y majestuosa, te di esse regalo a câmbio de tu lealtade a mim. Perguntou de novo, Lucas, que classe de persona crees que soy? Crees que este tipo lamado Roman haria qualquer coisa solo para ganarse la lealtade de seus soldados? Lucas parecia entender lo que Roman queria dizer. Roman continuou explicando. Não espero que seas absolutamente leal a mim. Este é solo o preço que pago por seguir-me em o campo de batalha, arriesgando tu vida. El sonrió significativamente. Entonces, que mais crees que lhe daria alguém mais importante que mis soldados? Lucas escuchou esto Y compreendió com certeza. Há algo melhor que Conan? Parecia que o próprio Lucas não sabia lo que era. Pero se é absolutamente leal a este amo, seguramente lo logrará. Por favor obedeça ao maestro, criarei o melhor grêmio em todo este continente. Roman mirou a Lucas pensativamente, pensando. Eres ágil Y reflexivo, verdadeiramente o líder do grêmio Aimon. Em Lamina, donde todos trabalhavam duro, todos gritaram ao unísono. Eu senhor Roman está aqui, me amo. Todos estavam muito contentos. Todos acudiram a seu lado a um, agradecendo-lhe com toda sinceridade. Realmente os preocupais por melhorar nuestra seguridade. Muitas gracias. Um anciano se comovió hasta las lágrimas. Jovem maestro, gracias a usted, mi único hijo sobrevivió. Se arrodilou a los pies de Roman, dando-lhe las gracias. Se nos necessitas em el futuro, dedicarei mi vida a ti. Roman sorriu feliz, seus olhos estavam satisfeitos y agradecidos. Gracias, espero poder contar com sua cooperação. Desde esse dia, los sentimentos del pueblo por Dmitri se volcaram hacia Roman. Y esto enfureció mucho ao barão Romero, e ha pasado mês desde la batalha com o barco. Em la reunião permanente de la família Dmitri, uma persona apresentou. La família Barco se ha derrumbado, em el nordeste no hay fuerza que pueda enfrentar-se a Dmitri. E o anciano continuou. Las fuerzas pro barco também haviam expressado su desejo de aliar-se com Dmitri. E o anciano mirou a si o líder. Como usted ordenou, nos hemos negado diretamente a negociar com aqueles que se pusieron do lado de barco Y causaram tensão com nós outros.
Mirando los volantes, perguntou, como queres manejá-los? Romero deu instruções, hacer la paz com quienes nos han ajudado grave no es no bolsino arrogante. Enfatizou, no negociem com elos, nós outros lhes haremos saber o resultado do enfrentamento com Dmitri. Barco nos ha mostrado as variáveis que podem ocorrer ao tomar prestada energia do exterior. Aunque barco Y nós outros nos hemos enfrentado, siguen sendo uma grande amenaza, gracias a variáveis como flora Y ou meros. O capitão Jonathan explicou. Por isso que era aumentar nuestra fuerza militar para contrarrestar estas variáveis Y comprar mais armas mágicas. O padre de Román pensou, la fuerza militar nada nos hace mais seguros que ela. Los funcionários continuaram discutindo. Gracias ao jovem maestro Román, temos muitos fundos, apesar de que gastamos muito em instalar o artefacto em el pozo de lamina. Se anulou a informação escrita em el papel. Por lo tanto, la quantidade de erro aumentado em 30% em período muito curto de tempo. Deite la vuelta y dile a la persona que está a tu lado, se esto continua, creio que no pasará muito tempo antes de que legue ao 100%. Romero Dmitri pergunta, Y é o coste de las antiguidades? Outra persona deu conselho respondió imediatamente, está bien si se cuenta los benefícios aumentados. Empezou a hacer comentários, Román tenía razão, eu mesmo trabalhava em la mina de hierro. Reconoció a este problema Y pensou em la solução mais efetiva. Luego, ao mirar las caras sorrientes de todos, su hilo de pensamento continuou. La valoração que la gente tinha de Román foi algo que estuvo em constante câmbio, pero finalmente quedou completamente concluído em este acontecimento. O capitão Cabaleiro de Dmitri interrompeu seus pensamentos com uma pergunta. Senhor, em que está pensando? Herencia? Romero baixou o rosto, e a empezou. Jonathan deu sua opinião. Há 3 anos, eligiu ao jovem maestro Rodvel como nuevo senhor. Porque em esse momento las ações Y a personalidade do jovem maestro romano era adequadas para esse importante puesto. O sonido ressonou por la ventana, pero todo havia cambiado. Pero agora, ha demonstrado suas habilidades, la batalha com o barco, o problema de seguridade de la mina de hierro Y su talento em o manejo de la espada. La multitud discutiu a Y expressou seu acordo. Las ações actuais do jovem maestro romano mostravam o caráter de governante. Si, nós outros também lo pensamos. Segundo a opinião de la multitud, expressou sua opinião, e aqui há no habido anúncio oficial, pensamos que la competência igualitaria é óbvia. La batalha por la herencia entre Román y Rodvel crea revuelo em la normalmente tranquila família Dmitri. Romero repetiu mentalmente los nombres de sus dos hijos Y analisou a Román y Rodvel. Aunque Román havia demonstrado sua valia em pouco tempo, Rodvel havia assumido la responsabilidade de herdeiro desde muito jovem. Luego suspirou Y se perguntou se hacerlos competir entre si después de todo este tempo era a decisão correta. Finalmente, declarou Romero, continuaremos observando primeiro a situação. Sumano agarrou com fuerza o borde de la mesa. Los temas de la reunião anterior giram em torno a Romero, la herencia requiere o consentimento de algumas personas clave. Los vasalos, o jefe de la mina de hierro Y finalmente o jefe de la forja Hendrik. Cierra los olhos, apoia la cabeça em o respaldo de la sila, solo com o consentimento de as 3 partes podrás participar em la competição por caótica que se. El habló Y lamou a Hans. O serviente cercano de Román entrou a Y expressou suas dúvidas, não entendo lo que queres decir. Com o rosto sério, Romero repetiu lo que acabava de dizer. Te pergunto se Román é apto para o puesto de herdeiro de la família Dmitri? Expressou desconcierto, pero também respondió com seriedade. Se me hubieras hecho essa pergunta há 3 meses, habría dicho que no, pero o jovem maestro Román é muito diferente agora. Sus olhos brillaban, por lo que vi quando estava cerca de él, se convirtió em la persona adequada para esse puesto. Romero Dmitri dijo, explica. Imediatamente, Hans deu la razão de lo que acabava de dizer. O jovem maestro Román me dijo que vino a trabalhar a la mina para compreender a la gente de Dmitri. La gente se humila para compreender como se siente. Recuerdas la imagem de eu sosteniendo pico Y seguindo a grupo de mineiros? Y enfrentar la realidade de Dmitri quando se expõe diretamente a elos. Hans dijo com voz firme. O jovem maestro Román é actualmente quem se preocupa de las responsabilidades de la persona lamada Dmitri. Ao escuchar isso, Romero expressou, entendo, tivas. O padre de Román anunciou a la gente que estava fuera de la puerta. Lame ao jefe de la mina de hierro imediatamente, quero perguntar-lhe sobre o colapso de la mina de hierro. O jefe de la mina de hierro entrou com hombre. Romero girou a cabeça para mirar, mostrando curiosidade. Quem está detrás do esqueleto? Apresentou o assunto a seus superiores. Escuché que queria saber que pasó. Assim que trajimos gente presente em el lugar. Quando terminou de hablar, golpeou com la mano ao trabalhador que estava detrás de él. Gritou, mi nombre é Morcan de la mina de hierro. Romero pensou em silêncio,
Morkan, el nombre me resulta muy familiar. Ao mesmo tempo, le pidió que contará com detalhes lo ocorrido esse dia. El veterano mineiro começou a contar a história. O incidente ocorreu quando o jovem maestro trabalhava durante uma semana em la mina de hierro. El pilar se derrumbou y aplastou a trabalhador. Quando queremos tomar a opção mais segura para evitar maior colapso, o jovem maestro Roman dijo que podia salvar a esse trabalhador. Aunque assustado, Morkan continuou narrando. Entrou em esse lugar apesar de que lo detuvimos y lo salvamos. Expressou seus verdadeiros sentimentos. Para ser honesto, ao princípio não tive uma buena impressão do jovem maestro. Pero agora me dói cuenta de lo estúpido que fui. O veterano mineiro informou. Em esse acidente, o jovem maestro dijo que eu era o responsável. Deve resolver los problemas de todos como eu hijo maior de la família Dimitri. Recordando a imagem do romano de aquela época com rosto decidido. Iré, dijiste que eu era eu que queria salvar a esse trabalhador. Morkan se inclinou ante Romero Dimitri. Se queres perguntar-me como evaluo ao jovem maestro, entonces diré que eu é esse o herdeiro em quem confiaré y obedeceré de todo o coração. Aunque perguntou a las duas personas, Romero todavia não estava seguro. Todo o mundo disse que Roman é esse apto para ser o herdeiro. Pero todavia estou confundido, la decisão mais importante pertenece ao herreiro. O sonido de la reparação de armas ressonou afuera. O cartel com o martelo colgado significa que este é o lugar de trabalho do herreiro. Trabalhador foi a pedir instruções ao chefe do horno. O jovem maestro Roman solicitado que se reparem muitos artículos. Que devemos hacer? O chefe de la forja dijo, tómalo. Entonces não podia creer lo que tinha em suas manos y perguntou de novo. Hendrik gritou fuerte. Dije acepta. Dicho esto, el obedeceu imediatamente. Terminou de fundir a espada em o horno y pensou para si mesmo. Sinceramente, queria negar-me, pero después de escuchar lo que passou em la mina de parte de Jacob. Entonces me siento culpable por tratá-lo mal. É esse realmente caótico. De este lado, mirando la pila de trajes rotos y armas de batalha. Los trabalhadores exclamaram. Quanto treinamento tuvieron que receber para alegar a esto? Sobresaliendo em la pila havia uma espada com luz dourada. Gritou. Que diablos é esse esto? Sosteniendo la espada em sua mano. Hendrik la sentiu. La hoja era tão afilada. O peso também é esse muito adequado. O mango é esse suave. Esta também é esse uma obra maestra. Y entonces tuvo que decir-se a si mesmo. Esta é esse uma espada excelente. Incluso em la tierra de la forja, Dimitri era difícil de encontrar, era extremadamente curioso. De onde sacou esto? Mirando la brilhante luz dourada que lo rodeava y que não era menos que uma lama, Hendrik apreciou. Sua sensibilidade ao maná é esse excelente. O poder de la espada irradiava continuamente, sem necessidade de poner maná, e era tão fuerte. Quando a aura, la espada será mais fuerte, por lo que esto não se pode ignorar. Seus pensamentos continuaram. Afirmo ser o melhor do continente em o campo de la fundição de hierro. Pero subir o sensor de maná é esse assunto completamente diferente. Tenho que perguntar-lhe eu mesmo. Todas as armas han sido reparadas. Chris se surpreendeu. Está hecho. Pensei que tomaria Alameda menos 2 semanas. Todo o corpo de herreiros o dava a sensação de viver sem remordimentos y respondeu. A mim também. Normalmente tarda umas 2 semanas. Pero Hendrik está tendo algum tipo de convulsão. Deveria ser que los herreiros se centraram inteiramente em esto. O vice-capitão girou lentamente la cabeça hacia atrás. O rosto de Hendrik estava escuro por trabalhar continuamente sem parar. Gritou. Romano, de onde sacaste esta espada? Rapidamente quis saber la resposta, que em lo hizo, contar-se-lo a todo o mundo. Pensou para si mesmo, tal como lo havia planeado, sorriendo levemente, não lo saqué de nenhuma parte. Eu estava extremadamente confundido e imediatamente perguntou de novo, por quê? Que queres dizer? Em esse momento, Roman se levou a mano ao pecho, sorriu alegremente y respondeu. És espada Laício, así é esse, Laício mesmo. Entonces Hendrik gritou fuerte, sua voz sonava como trueno. Creio usted que lo creeré. Senhor Roman, que está ante usted, é esse o maestro herreiro em Dimitri. Dijo seriamente, aunque lo sepas, sigues bromeando comigo. Los rumores que dizem que Roman Dimitri ha cambiado definitivamente não são certos. Roman todavia mantenia uma expressão tranquila em seu rosto, lo digo em sério. O nome de la única espada em este continente é esse Salamandra. Estava enojado, incluso a hora todavia. Suas palavras foram interrompidas. Te lo mostraré, se lo veis com tus propios olhos lo creerás. Estás seguro, creio que o maestro herreiro que representa a família Dimitri tendrá a visão correcta, verdade? Duas personas conversando em uma casa, dentro há uma herreria. Se acercou à mesa mientras contava o processo de fabricação de sua espada. Mientras se preparava para a guerra com o barco. Me di cuenta de que necessito uma espada muito buena para poder confiar-lhe minha vida. Así que soportei o fuego ardiente de la herreria y trabajé diligentemente.
Siento como se la herreria fuera mi escondite. Hendrik escuchou em silêncio, de pé junto ao herreiro, com o rosto iluminado por la luz. Girei a cabeça para mirar-lo y le dije profundamente, creo que eu também entiendo lo que siento. Hendrik, estiende tu mano frente a la fragua, pronto tendremos que defender-nos. Assim que recentemente comecei a fabricar uma espada que pode reemplazar a la salamandra. Se quedou mirando la mesa, tomando uma decisão. Lo que os vou a mostrar é esse o processo mediante o qual hice as espada. Dicho esto, se quitou a camisa que levava puesta. Hendrik se quedou detrás de eu y observou, secretamente surpreendido. No levava equipo de proteção? Se cruzou de braços y suspirou. Apuesto aqui não sabe nada de herreria. No tenho outra opção que quedar-me aí y ver que pasa. Mientras pensava, se escuchou um sonido de metal chocando com la mesa. El mirou a si ali com surpresa. Suas manos começaram a trabalhar, cada golpe de martelo resonava. Em minha mente, constantemente me recuerdo la diferencia entre los dos mundos. Los estándares de processamento de metais entre o mundo marcial y este mundo são muito diferentes. Porque la gente em este mundo no tiene control completo sobre o maná. Invirtieron mais esfuerzos em sua habilidade para usar la espada. Por outro lado, las artes marciais se centra mais em la velocidade del flujo de aire. La espada tiene maior densidade de gás. Solo espadas como esta se consideram superiores em las artes marciais. Y porque sobrevivi a uma vida de guerra. Assim que criei espadas valiosas para mim. Todo o corpo de Roman parecia estar envuelto em la luz del fuego. Em esse momento se encontrava em lo que Hendrik clamou um transe. Em seu coração seguia gritando com incredulidade. De nenhuma maneira. É esse Roman Dimitri? É esse Roman Dimitri? Capacidade de processamento de metais, velocidade de forja de hierro. O sonido deu martelo y na capacidade de soldadura são perfectos. Não podia crer lo que veia y não podia deixar de exclamar em seu coração. Esta cena me recuerda ao dia de Romero. Mientras estava em o melhor momento de esse dia. Creio que este sentimento é esse inconfundível. O sol desaparece pouco a pouco detrás de la montana. Parecia que havia terminado o produto y atualmente sostenía uma toalha para limpiar seu sudor de la cara. Inclinou a cabeça em sinal de reconhecimento. Eu fui realmente quem hizo essa espada. Me desculpo sinceramente. Levantou ligeiramente las comisuras de los lábios em sinal de satisfação. Entonces toma uma decisão, se lo daré ao senhor Salamandra. Las palavras lo surpreenderam y de imediato levantou a cabeça. Quer dizer que o produto terminado que acaba de criar se encontra sobre la mesa. Verás, acabo de criar uma nueva espada. Ademais, vendi tu espada hace um tempo. Tienes la empunadura de la espada em tu mano, assim que agora quero dársela como regalo ao senhor Salamandra. Retrocediendo em el tiempo a hace 3 anos. Um grito fuerte vino de uma casa grande. Por favor, vuelve a ti mesmo. Hendrik está perdendo los estribos. É esse tu hijo maior tão importante que abandonarias o futuro de la família Dimitri? Eu nunca deixou de persuadir. Se alguém pergunta que tipo de persona é esse Roman, seguramente habría dezenas de personas que lo calificariam de bastardo. De verdade que eres convertir a Roman em o herdeiro de esta família? Se sentiu confundido. Não havia outra alternativa? Romero Dimitri estava sentado com os braços cruzados y os olhos cerrados, escuchando suas perguntas. Golpeou a mesa com las manos y dijo em voz alta. Estou hablando del segundo hijo. Solo Rodvel fui quem aprendeu a herreria desde muito jovem. Não é esse o suficiente para demonstrar o valor de este capital? Romero mirou preocupado la copa de vinho que sostenia em sua mano. Después de 3 anos, Roman ha cambiado. Pero todavia me preocupa que Hendrik não lo acepte. Hendrik se riu y não pudo cerrar la boca. Por supuesto que estamos de acordo. O senhor Roman está muito calificado para convertir-se em seu sucessor. Romero perguntou de novo. Hablas em sério? Hendrik estava seguro. Como poderia mentir-lhe ao maestro Romero? Recordou a imagem de Romano trabalhando duro. Aunque nadie está mirando. Pero também trabalhou muito duro. Bajou a voz y dijo. Para ser honesto, quando me pediu que lhe diera algumas armas. Luego solo lhe de coisas viejas porque não me gostava. Pero sabes lo que dijo? Dijo que o acto de entregar essas armas a mis soldados não é esse diferente ao assassinato. Después de los dias em que pensava mal del senhor Roman, entonces comecei a pensar de novo. É certo que o senhor Roman sempre pensa em los interesses de la família Dimitri. Recordou a imagem de Romano absorto em seu trabalho. No solo eso. Incluso lo vi trabalhar em la herreria com mis propios olhos. Trabalhando com muito entusiasmo apesar de tener que suportar o calor del fuego de la forja. No puedo evitar reconhecer seu talento. Colocou a espada sobre la mesa. Esta é a espada que eu mesmo hizo. Seguramente sabrás seu valor com solo mirá-lo. Romero sacou a sua espada de sua vaina para observar y se surpreendeu. Mirou a espada y sentiu algo increíble em seu coração.
Como pudo um romano fabricar uma espada como esta? Hendrik se quedou frente a el convoy seria, como maestro de la herreria. Creo que necessito reconsiderar mi decisión de hace 3 anos. Romero abriu um cajón com uma carta dentro. La carta de Rodvel. Papá, soy Rodvel. Actualmente, reacendido Alameda nível S em la Real Academia em la capital, Cairo. Podrás saltar-te las classes teóricas. Y simplesmente concentres em acumular experiência como administrador familiar. Te graduarás com a pontuação mais alta em esta academia. Para que esse padre pueda estar orgulhoso de este hijo. Abrirás um novo futuro para Dimitri. Dejó la carta sobre la mesa y se alejó de ela. Juntó las manos tras la espalda y se quedó mirando por la ventana pensando. Tanto Roman como Rodvel estão demonstrando su talento. Pero Rodvel, considerado um gênio, não pode comparar-se com el romano actual. Roman é esse tão talentoso que é esse famoso no solo em o reino de Cairo sino também em todo o continente. Analisou seriamente que, tão pronto como Rodvel se graduou, Roman assumirá a responsabilidade de gestionar o exército de defesa. Em esse momento, declarará a guerra à disputa sucessoria. Nos dias después, vila um monge envanhá-la oficial de alto rango. À la entrada de Dimitri, havia 2 personas a cavalo que entravam lentamente. Dentro estavam Romero y Hans, su serviente mais cercano, esperando. Romero dijo olá primeiro. Soy Romero Dimitri, eres del templo vanhá-la? La persona de enfrente me apresentou, mi nombre é Alas, monge del templo vanhá-la em eu área de Cairo. Escuché que Roman Dimitri derrotou a Homero. Se quitou la capucha y dijo. Eu acho de que vim aqui personalmente para confirmar aún mais se la classificação de níveis é reflejo verdadeiro no. É solo uma coincidência, o nível de classificação, incluso se essa persona é de baixo nível. Também é necessário considerar reconhecer o nível de la família. Romero sonrió cortésmente y ofereceu. Toma-te um descanso y ve a ver Lumanana. Por que não aprovechas este tempo para visitar a Dimitri? Estuvo de acordo, está bem, recordou. Habrá um guia cerca. Hans guiou a luz dos Y les apresentou. La família Dimitri é famosa por ter la forja mais grande do reino de Cairo. Ademais de produtos metálicos de altíssima qualidade. Caminhando por aqui verás que o interior está todo eixo de metal. Se apresentou com pasión, incluso la puerta não foi uma excepção. Em esse momento, de repente, um grito simultâneo se escuchou desde atrás, 1, 2, atraindo a atenção de Lars. Volteou a cabeça y viu a um grupo de personas praticando no muilejos, e imediatamente comentou. Podríamos ir ali y echar um vistazo? Hans se parou detrás de eu y sonrió y dijo. Puedes quedar-te aqui y observar. El respondió casualmente, gracias. 2 espadas de madeira chocaram. Las 2 personas que estavam peleando foram arrojadas lejos do ataque de seu oponente. O guerreiro Buck animou orgulhosamente a seu oponente. Podrá tu cuerpo seguir crescendo apesar de tão pobre defensa, Kevin? Kevin levantou sua espada em posição de ataque. Não diga as palavras tão sem sentido. Buck se riu a carcajadas y estuvo de acordo. Está bem, vámonos. Ambos estavam lenos de determinação, seus rostros lenos de la vontade de ganhar. Ao ver la intensa batalha, Dallas não pudo evitar sentir-se confundido y preocupado. Viu a dos guerreiros abalançando-se um contra o outro, com suas 2 espadas ao mesmo tempo. Luz brilhante, lo que lo surpreendió y Luizo tartamudear. No, esos novos reclutas sem espadachines ligeiros. De las 30 personas elegidas para ser guerreiros romanos, Nadia era um espadachim ligeiro. Roman cruzou os braços sobre o pecho y perguntou, parece que tienes bastante conhecimento em artes marciais. Le dijo umas palavras mais a Buck, se rascou a cabeça em tono de desculpa. Em esse momento Nadia entendeu lo que dijo. Pero um dia, quando aún não havia passado o mês, Buck pudo ativar sua energia luminosa. Después de eso, la actitud de los guerreiros hacia o treinamento cambiou por completo. Para sermos mais fuertes, para superar esse muro, estão dispostos a arriesgar suas vidas. O partido de prueba tuvo lugar, Buck blandiou sua espada para desafiar, bloquear este ataque y ver. Cortou a espada diretamente sem dudar-lo. Kevin bloqueou o ataque sem cambiar de expressão. Buck gritou fuerte assim, maldita si, esos olhos dão tanto medo. Kevin sacou a sua espada y apunhalou diretamente. La punta de la espada agora estava frente a Buck. Kevin, com olhos de fuego, correu hacia adelante. Buck gritou era necessário legar tão lejos? Kevin dijo com cara fria, pero seguiu adelante. Luego los dos corrieron hacia o outro novamente. Kevin puso sua espada em o coelho de Buck y dijo friamente. Se esto fuera um campo de batalha, tu cabeça estaria rodando por el suelo. Zala se quedou observando, um pouco surpreendido. Que diablos estava presenciando? Todos os guerreiros utilizam a mesma esgrima. Ademais, lo realizaram com gran habilidade, verdadeiros guerreiros de uma tierra tão remota como esta.
ES como uma versão em miniatura do Império Valhalla. Certamente não eram guerreiros comuns y correntes, sino cavaleiros especialmente criados por Dmitri. Mirou a luz dos discutindo, leno de dúvidas, sem entender quando Dmitri obtuvo esse poder. De hecho, Dmitri era o principal recurso do Nordeste, pero este poder estava completamente mais além das capacidades de uma família rural. La persona que estava a seu lado também lhe perguntou de repente, Dmitri é realmente uma cidade minera, Padres Alas? Eu não sabia como explicar-lo y não podia crer lo que veia. Se resistia a dizer uma sola frase, lo que se podemos assegurar é que nos são guerreiros correntes. Definitivamente eram os cavaleiros Dmitri de Barco Romero. Hans, que estava a seu lado, lo escuchou e y explicou. Bueno, no são cavaleiros Dmitri, não pertencem a nenhuma organização. Luego se riu entre dientes, eram simplesmente os soldados privados do jovem maestro Roman. Ao ouvir isto, Zalas se quedou atônito. Não era mais que um soldado raso. Sujetou com força o ombro de Hans. Se perguntou com impaciência, como poderia um espadachim ligeiro ser simplesmente um soldado raso como um y corrente? Contratar-los deve custar muito dinheiro. Verdade? Ou são simplesmente aprendizes de cavalheiros? Dijo lentamente, não sei por que perguntas isso. Se estás hablando de Book y Kevin. Antes não eram espadachines ligeiros, Kevin era um plebeio invitado especialmente por eu jovem maestro. Book é esse solo mercenário de nível C, solo crescem gracias à docilidade do jovem maestro. Não é esse fantástico ser o sucessor de la família Dmitri? Eu jovem maestro Roman tinha um gran ojo para eu talento. Eu é esse verdadeiramente la bendição de Dmitri. Despois de escuchar estos, Alas se quedou paralisado. Quem diablos é esse Roman Dmitri? Ao dia seguinte, deixou a taça de té sobre a mesa, murmurando para si mesmo, finalmente pudiendo conhecê-lo. Se sentou comodamente com os pés em alto, perdido em seus pensamentos. Roman Dmitri. Talvez sim um gênio em um mundo humano que aún não ha encontrado uma oportunidade. Um herói que não ha podido desarrolar plenamente seu talento? La puerta se abriu, se escuchou a voz do serviente, eu jovem amo havia legado. Zalas começou a evaluar, seu andar era pausado, seus olhos confiados pero não arrogantes, sua atitude pausada. Estava acostumado à la vida de los fuertes, se parou frente a eu y lhe apresentou. Um placer conhecer-te, soy Roman Dmitri. Los dois se sentaram juntos y el começou a perguntar. Eu efetivamente havia derrotado a Omerosa em combate, afirmou. Se. Continuou. Parece que todavia não te das conta de lo que és hecho. Omerose não é simplesmente la persona número 49. Pero também alguém que se espera que se vuelva mais forte depois de alcançar las 4 estrelas. Y derrotou a esse tipo quando solo tinha 25 anos. Sabes lo que isso significa? É esse decir, não é esse exagerado decir que é esse o gênio mais grande de la história de Cairo. Depois de escuchá-lo, Roman se echou a reír, não havia necessidade de andar-se com rodeos. Lo que hacemos é simplesmente impossível em teoria, entonces, por que não lo hacemos? Vayamos direto ao grano, lo mirou y continuou. Te contarei o procedimento de classificação depois de confirmar a verdade. Uma partida classificada se divide em partidas oficiais y no oficiais. Em um partido oficial, cada persona tendrá que derrotar a um oponente. Baje o testemunho de observador autorizado por el Santuário Valhalla. Os resultados de um partido oficial se mostrarão em la tabla de classificação imediatamente depois. Y se lhe proporcionará um ID de confirmação de calificação. Sin embargo, em um partido no oficial, ao derrotar alguém em la classificação, la posição de essa persona será reemplazada y o rango actual solo será promovido depois de um ano. Em qualquer situação, é impossível ocupar o lugar de esse perdedor, incluso se ganas um partido no oficial. Lo escuchou atentamente, sin embargo, depois de evaluar sua força. O ganador final de todos os partidos no oficiais ocupará a posição mais baixa em la classificação. Verma entendió em seu coração que, em outras palavras, se convertiria em la persona número 100 se pudiera demonstrar sua força. Zalas seguiu explicando que o santuário Valhalla solo confiava em seus próprios olhos. Luego empujou uma pelota hacia él. Para verificar la força do ganador de los partidos no oficiais, utilizamos um puente de energia solar. O método de verificação é muito sencillo. Se passas os critérios que hemos preseleccionado em la prueba de energia solar, serás considerado calificado y obtendrás la posição mais baixa em el ranking. Em tales casos não é como o partido oficial. Não lo proporcionamos, solo intentamos retrasar o tempo. Porque la persona que ocupa o puesto 100, tarde ou temprano, se convertirá em la presa do retador. Se perguntou por que tuvo que ligar tão lejos para conseguir que seu nome apareciera em el ranking? Continuou. Para que tu nome fuera conhecido em um mundo como espadachim, aunque não há nenhuma recompensa especial. Sorriu levemente. Era necessário correr tales riesgos solo por la fama? Luego continua dando tua opinião. Se é assim.
Não seria mucho mais sencillo simplesmente derrotar a uma persona de alto rango em um partido oficial? Zalas estava bastante molesto por dentro, lo que creía que era um partido oficial, pero havia cierta vacilação em seus lábios. Por supuesto, participar em um partido oficial é essa a forma mais sencilla de demonstrar tu fuerza. Pero empezar uma partida classificatoria não é esse tão sencillo. Há muitos procedimentos que devem preparar-se para um partido de classificação oficial. Ademais, em el Nordeste, nadie ha conseguido entrar em o ranking. Por lo tanto, organizar a los concursantes é impossível. Roman dijo timidamente, sé que é uma pena, as alas não lhe importa. Assim que comencemos a comprobar-lo. É sencillo. El color de tu aura cambiará segundo a quantidade de maná que viertas em ela. El rojo é uma estrela, el naranja é 2 estrelas, el amarillo é 3 estrelas, 4 estrelas ou mais serão verdes. Se puso de pé junto a el Y lhe explicou que derrotou a um espadachim de luz de 4 estrelas. Entonces Alameda menos su poder deve alcançar 3 estrelas amarelas. Roman asintió para demonstrar que entendia. Su mano colocada sobre la pelota, evaluando silenciosamente em su corazón, não é esse como artes marciais. El desarrollo de este mundo depende de maná. Uma herramienta que pode determinar as habilidades de um luchador ou mago. Que tipo de existência é essa? São como las brujas em las artes marciais? O humanos extraordinários que alcançado é o poder divino. No puedo ignorar o poder de la magia. Zalas tomou a palavra. Por favor, comience. Roman estava bastante emocionado. La lógica de los dos mundos era completamente diferente. Que passará se uso o método de este mundo para transferir maná? Sonrió complaciente. Se queria saber, intentemos-lo. Después de transferir maná à esfera, um poderoso poder púrpura irradiou. Esse fluxo de poder se hace cada vez mais forte. Zalas não pudo manter la boca cerrada quando lo viu, entrou em pânico y dijo. Que demônios? Roman puso sua mano sobre la bola de poder. Se emitiu um raio de luz violeta cegadora. Solo unos segundos después, rapidamente se volvió naranja. Zalas estava junto a él, observando com gran surpresa este fenômeno. Rojo, no, naranjas. Aunque o tempo de medição no suele durar mais de 5 minutos. La pelota no se detuvo em um color, a hora volvió a volver-se amarela. Estava desconcertado, apesar de que era um espadachim de luz de 4 estrelas, la velocidade de câmbio de color era demasiado rápida. Roman sonrió y miró la esfera abaixo su mano que estava cambiando de color vertiginosamente. Supongo que los métodos de este mundo solo me permitem medir hasta aqui. Entonces deveria probar algunos de los métodos de Volão, verdade? Después de essa sonrisa, la bola de energia brilhou de um verde cegador. Estava tão abrumado por la energia. Se incha Y luego se agrieta em la superfície Y pierde su brilho. Zalas já deu surpreendido. No pode ser, el puente de energia luminosa está roto. Hablando de la búsqueda de la energia luminosa. Foi um artículo criado a partir de la culminação de las mentes mais grandes do continente. Era um produto perfeito cuya durabilidade foi criada a partir do maná infundido por el espadachim de 6 estrelas. O color mais alto que pode mostrar é esse o verde. Incluso se a energia excede o umbral de entrada. O puente de radiocirurgia seguirá funcionando sem complicações. Roman hizo uma pergunta é defectuoso? Zalas vacilou, impossível. Encontrou uma razão para decir-lhe a Roman. Esto nunca sucedido antes, por lo que no puedo dar-te uma resposta clara. Entonces pensé, antes de romper-se, a esfera de energia solar deve haber emitido luz verde. Ao mirar o orbe negro, se quedou confundido. Roman Dmitri é um espadachim de 4 estrelas. Recordando o momento em que Roman tocou o balão, não era diferente a um demônio. Zalas começou a especular. Não é esse um dragão que não é esse o suficientemente forte para volar, sino um monstro completamente desarrolado. Não podia crer que hubiera um monstro tão grande em Dmitri. Pensou em um resultado extremadamente impactante. Lá apareceu de um motor com potencial para alcançar as 6 estrelas em o reino de Cairo. Por em cima de todo, o continente Salamandra será destruído por la aparição de Roman Dmitri. Zalas se subiu suavemente las gafas hasta o puente de la nariz y dijo lentamente, eso é esse desafortunado. Recogió cuidadosamente o orbe y explicou. Esta é essa a primeira vez, por lo que não podemos hacer nenhum juízo de imediato. Te enviaremos os resultados pronto. Abrasou a pelota incompreensivelmente. Deve completar o objetivo de descobrir por que o Império construiu o Templo Valhalla em Cairo. Zalas dijo suavemente, lo siento. Seguiu la vuelta y se alejou, com um novo objetivo em mente. Roman Dmitri, necessito aprender mais sobre ele. Zalas havia regressado à sua habitação y estava sentado frente a um escritório repleto de papeles. Pensou para si mesmo, que a le pasa a esse romano? É esse completamente diferente a antes de cumprir los 25 anos. Pode realmente uma persona cambiar tanto? Sostuve o papel firmemente em sua mano y especulou.
La subjugación de los colmillos de sangre y la lucha contra barco. Incluso manejó su propio trabajo a la perfección. Una persona con nervios de acero está dispuesta a arriesgar su vida por sus propios objetivos. Y hacerlos realidad.